Em um mundo cada vez mais populoso, artificial, tecnológico e isolado, a pergunta inevitável surge: estamos caminhando para o colapso da nossa própria civilização? Essa dúvida, incômoda e profunda, já assombrou diversos cientistas e pensadores ao longo do século XX, mas nenhum estudo causou tanto desconforto quanto o lendário e quase profético Universo 25, conduzido pelo etólogo e psicólogo americano John B. Calhoun. Aparentemente simples, o experimento era uma simulação com ratos. Mas suas consequências revelaram muito mais do que apenas o comportamento de roedores. Ele se tornou um espelho perturbador da sociedade humana. Neste vídeo você vai conhecer todos os detalhes desse experimento, suas fases, os comportamentos bizarros que surgiram e as conexões assustadoras com o que estamos vivendo hoje. O homem por trás da experiência. John B. Calhoun não era um cientista qualquer, fascinado pelo comportamento coletivo e os efeitos da superpopulação. Ele começou a estudar como a densidade demográfica afetava o comportamento social, usando ratos e camundongos como sujeitos experimentais. Nos anos 60, Calhoun já suspeitava que o espaço físico e o excesso de indivíduos poderiam desencadear mudanças psicológicas profundas. O objetivo era entender como as condições de superpopulação afetavam a organização social, algo que, décadas depois, ressoa mais do que nunca. Ele conduziu diversos testes, mas foi o 25º experimento, realizado em 1972 e batizado de Universo 25, que ganhou fama mundial. Criando o paraíso. O Universo 25 era, em teoria, o paraíso dos ratos. Uma estrutura gigantesca, dividida em compartimentos com áreas de alimentação, bebedouros, ninhos e espaços para descanso. Um ambiente limpo, climatizado e absolutamente seguro, sem predadores, escassez ou doenças. O experimento começou com 8 ratos saudáveis. Tudo era fornecido: comida ilimitada, água fresca, ausência de qualquer ameaça. Nenhum deles precisaria trabalhar por sobrevivência. A ideia era observar como a colônia se desenvolveria em um ambiente utópico. Seria essa a fórmula para a harmonia eterna? Ou havia algo mais profundo na natureza social dos seres vivos? As 4 fases do colapso, o desenvolvimento do Universo 25, pode ser dividido em 4 fases, que nos dizem mais sobre o ser humano do que gostaríamos de admitir. Fase A, adaptação. Nos primeiros 100 dias, os ratos exploraram o ambiente, se adaptaram e começaram a formar grupos. A taxa de natalidade era controlada e os comportamentos eram estáveis. Havia ordem. As relações sociais pareciam saudáveis. Fase B, explosão demográfica. Entre os dias 100 e 315, a população cresceu exponencialmente. Os ratos começaram a competir por espaço, embora houvesse espaço suficiente. O importante não era o espaço físico, mas o espaço social. Alguns indivíduos começaram a isolar-se. As lutas por status e território aumentaram. Nesse período surgiram os primeiros sinais de desorganização: abandono de filhotes, aumento da agressividade, comportamentos desviantes. Ainda assim, a colônia parecia funcional. Fase C, estagnação e perturbação. A partir do dia 315, o crescimento da população desacelerou. O nascimento de filhotes caiu drasticamente. A violência aumentou. Ratos mais fracos eram constantemente atacados. As mães matavam ou abandonavam seus filhotes. A estrutura social começou a ruir. Foi nesse ponto que Calhoun observou a aparição de ratos que ele chamou de belos. Indivíduos que não lutavam, não se acasalavam, não interagiam. Passavam os dias apenas limpando-se obsessivamente, com aparência física impecável, mas emocionalmente destruídos, totalmente passivos e socialmente apáticos. Esses belos se tornaram uma metáfora para os humanos modernos, fisicamente saudáveis, mas espiritualmente vazios. Fase D, colapso. Depois do dia 600, o colapso foi inevitável. A natalidade chegou a 0, nenhuma nova geração era criada. Os comportamentos sociais desapareceram completamente.
A sociedade de ratos mergulhou em um caos total. Nem mesmo quando a população caiu e os recursos continuaram abundantes, a colônia se recuperou. O trauma coletivo havia sido tão profundo que o comportamento social saudável se tornou impossível. O universo 25 morreu. As lições mais perturbadoras. Presente. Calhoun chamou esse fenômeno de colapso comportamental, e para ele, esse era o destino inevitável de qualquer sociedade onde os laços sociais, papéis estruturados e interações saudáveis fossem substituídos por conforto passivo, isolamento e superpopulação. Os ratos não morreram por falta de comida, água ou espaço. Eles morreram por falência psicológica e social. A teoria é clara, sem propósito, desafio, papel social e comunidade. Até mesmo o mais perfeito dos paraísos se transforma em inferno. Capítulo 5. Um espelho assustador da nossa realidade. Quando olhamos para o mundo atual, as semelhanças com o universo 25 são arrepiantes. Superpopulação urbana. Milhões de pessoas vivendo em grandes centros, mas cada vez mais isoladas. Alienação social. Aumento de casos de depressão, ansiedade, suicídio, especialmente entre jovens. Declínio da natalidade. Muitos países desenvolvidos estão com taxas de natalidade abaixo do necessário para manter a população. Aparência acima de tudo. A cultura dos belos, obcecados com estética, mas emocionalmente desconectados. Violência gratuita, vazio existencial, polarização, sintomas do colapso social que Calhoun previu. Será que estamos recriando o universo 25 em escala global? As críticas ao experimento. Apesar de impactante, o experimento de Calhoun também recebeu críticas. Muitos especialistas alertam que ratos não são humanos e que comparar diretamente seus comportamentos com os nossos pode ser perigoso. Outros dizem que o experimento era artificial demais, que os ratos estavam em um ambiente sem estímulo natural, sem natureza, sem predadores, algo impossível no mundo real. Mas o próprio Calhoun via o universo 25 não como uma previsão literal, mas como uma metáfora poderosa sobre o papel das relações sociais, do propósito e da estrutura no bem-estar psicológico de qualquer sociedade. Existe esperança? O experimento também serve como um aviso. O que nos sustenta não é apenas conforto material. São as conexões humanas, os desafios que enfrentamos juntos, os papéis sociais que desempenhamos. O que salva uma sociedade não é abundância, mas sentido. Em suas reflexões finais, Calhoun dizia que o colapso não era inevitável, mas dependia da capacidade de criar novas estruturas sociais, significados e relações reais. Se formos capazes de entender o alerta do universo 25, talvez ainda tenhamos tempo para mudar o curso da nossa história. Um experimento, uma profecia. O universo 25 é, até hoje, um dos experimentos mais assustadores e reveladores da psicologia. Ele mostra que a destruição de uma civilização pode começar não pela escassez, mas pelo excesso de conforto, de individualismo, de isolamento. Calhoun nos deixou um espelho do que pode acontecer quando esquecemos o que realmente nos torna humanos, a convivência. O propósito, a empatia, a luta por algo maior do que nós mesmos. Então, a pergunta final que fica é: estamos vivendo nossa própria versão do universo 25? E se sim, ainda é possível escapar? Se esse vídeo te fez refletir, deixe um like, compartilhe e inscreva-se no canal. E comente abaixo. Você acha que o experimento Universo 25 se aplica à sociedade atual? Como podemos evitar esse colapso?